Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes. E estamos no ar com o MDA, seja um navio pirata ou uma nuvem voadora, viaje com a gente no mundo dos animes. E nessa semana vamos falar sobre o amor e os estudos em Tonari no Kaibutsu-kun. Eu sou o Bruno e com certeza se Tonari no Kaibutsu-kun fosse no Brasil, o Haru seria carioca. Não, o Haru tava preso pela Maria da Penha, com certeza, filho. É muito tempo. Não, também. Papo 10, o Haru não seria carioca, mano, com certeza. Por que não? Pra mim com certeza ser carioca, cara. Jeito assim igualzinho, mano. Não, me fala uma coisa de carioca dele. Como assim, mano? O cara metendo, falando um monte lá de direto com os caras, não respeita nada, pá, já chega em cima. Ah, toda hora colando assim com a pessoa. É, mas isso aí não é carioca, isso aí é brasileiro, pô. Não, pô, calma lá, velho. Não. O Haru dá bom dia pra galera, mano. Paulista não dá bom dia pra ninguém, mano. Como é que você é brasileiro, velho? Mas olha só, o errado é o paulista. Exatamente. Não, isso com certeza. No hotel que eu fico lá todo ano, eu sempre passo vergonha, porque eu faço umas brincadeiras pra descontrair, pra quebrar um gelo, e o maluco só responde, tipo, sério, sim senhor, não senhor. Eu falo assim, mano, que isso, cara? Responde. Mas é engraçado, porque não dava, a vivência do carioca é completamente outro rolê, mas o Haru não seria carioca, não. Até porque, na moral, acho que na escola, numa escola carioca, assim, o Haru já teria rodado há muito tempo, mano. Esse pá, né? É verdade. Aqui é o Lucas e já ouviram falar naquela história do fio vermelho do destino? Então, aqui tem, só que não era o fio vermelho do destino, era um red flag gigante. É. Não, é muito red flag, velho. Pra ter noção, eu nunca tinha visto até o início desse ano, né? Aí eu lembro que eu tava conversando com o Vupix, e aí eu falei assim, esse anime aqui só tem red flag? Não tem nem como, velho. Vamos lá, aqui é o Carlos e, mano, a Shizuko precisa trocar de amiga, velho. Não tem nenhuma pra chegar com ela, filha. Acho melhor tu não ficar com esse parceiro aí, não, velho. Acho que tá meio errado isso aí, velho. Só acho de leve. O problema é que a amiga dela tem um monte de red flag, né? Então é complicado. É outra torta das ideias também, né? Enfim. A Shizuko tem uma red flag na casa dela com o pai dela, mano. O pai dela é uma red flag. Cara, quebra a loja 6 vezes, velho. Tem que ser, mano. Tem que... E a mãe ficar trabalhando pra resolver a merda. Na moral, é que tipo assim, é coisas da minha cabeça que eu acho que já tá meio corrompida de tanto mangá coreano que eu leio. Mas, mano, o que esse pai da Shizuko deve ser quando é brincadeira, mano? Porque o maluco tá andando sem ter a mulher em casa. Não tem como. E se você quer saber sobre carioca ou não é carioca, sobre red flags e sobre talvez o pai da Shizuko ser corno, logo depois dos e-mails. Gente, o patrão ficou maluco na Anime Hunter. Sim, nossos parceiros agora estão com 15% de desconto no Pix e no dinheiro e 5% de desconto no cartão com o cupom MDA. Também somos parceiros da Crunchyroll, o maior streaming focado em animes no Brasil, e Rádio J Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. Nome original, Tonari no Kaibutsu-kun. Nome internacional ficou como My Little Monster, né? Pelo menos aqui na Crunchyroll do Brasil está assim. E pelo que eu vi em outros lugares também está assim. E pela New Pop também tá. Também a New Pop também tá, né? Pelo que eu vi em outros streams de fora também tá. Acho que foi o nome meio que global que pegaram assim, sendo no Japão, assim. Eu acredito que sim. É porque Kaibutsu é monstro mesmo, monstro, então. Acho que a tradução é literal, né? Eu sei que My Little Monster, sempre que eu bato o olho, eu leio assim, My Little Pony. Se for aqueles pôneis do comercial da Nissan, tá próximo, velho. Tá tocando. Pônei maldito, pônei maldito. Lá, 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 lá. Te quero. Mas, enfim, é coisa da minha cabeça. Agora eu vou pesquisar quanto tempo que a gente é velho pra lembrar disso, cara. De vez em quando, mano, quando falam assim, o anime já tem, pô, esses dias aí alguém falou, já tem 10 ou 11 anos do fim de Naruto, eu falei, que? É isso aí. Irmão, eu mandei pra outras pessoas esses dias, tem o 1º de agosto lá do Digimon, eu acho que já são 20 e poucos anos. Digimon está com 20 anos, cara, exatamente. Estamos velhos, é a realidade. É 99, Digimon? No Brasil acho que é 2000, mas acho que no Japão é 99 ou 98, eu não lembro. Enfim, mas tem mais de 20 anos com certeza. Eu vi a na Angélica. Né, pelo menos 25, né? Se for 2000 é 25 anos. Mano, quem é novo não sabe nem quem é a Angélica, mano. Isso que é tenso, entendeu, mano? Faz nem ideia que é isso, velho. Não, sabe sim. Já parou pra pensar que quando a gente assistia Digimon com a Angélica, o Luciano Huck ainda não pegava ela? Esse aí é outro que eu acho que é...
também, tá? Mas deixa quieto. Mas merece. O estúdio é Braze Base, que fez Bawara Penguin Drum, Durarara, Natsume Yujincho e Fumetsu no Anatae, que eu acho que é o mais recente deles, né? Tem Kamui também, né? Eles também fizeram algumas das temporadas, não sei exatamente quais, ou se é uma só, de Oregairo. É um anime de 2012, tá, não tem as datas exatas aqui, as datas exatas, mas é um anime de 2012, com 3 episódios, tendo como gênero shoujo, comédia romântica, slice of life e escolar. A direção ficou por Hiro Kaburaki, que fez Kimi ni Todoke 91 Days e Great Pretender. Great Pretender é muito bom, quem não viu, recomendo. E a autora original, Robiko, acho que se fala assim, se pronuncia assim, ou Robiko, algo assim. O mangá, com 13 volumes, publicado pela Kodansha no Japão, começou a publicação em 2008, terminou em 2013, então já faz aí 12 anos eles fizeram o mangá. E no Brasil, vai estar sendo, né, publicado pela New Pop, e vai ser publicado no formato 2 em 1, acho que o primeiro já tá publicado, o resto já tá em caminho dele. Isso. É republicado, né? Que eu acho que já foi publicado uma vez em formato Kanzenban normal. Agora vai do formato 2 em 1. Né? Informação completa aqui, Tonari Kaibutsu Kanto é a mesma idade do nosso querido Pôneis Malditos, 14 anos aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí. Nossa, a gente tá velho. Meu Deus, são velho. Não, é pra caramba. Vamos falar um pouco sobre a direção antes de entrar na sinopse, que a sinopse é um pouco diferenciada, mas vamos lá. O que vocês acharam do trabalho, uma prévia aí do trabalho do nosso amigo Hiro Kaburaki? Cara, o anime, assim, é um anime escolar ali, né? Slice of Life escolar e tudo mais. Ele não tem muita exigência, não. Mas dentro do que ele foi exigido, acho que ele é bem eficiente. A trilha sonora dele também é bem eficiente, mas, assim, eu não diria que tem nada muito marcante na direção dele e tudo mais. O Carlos pode falar um pouco mais, assim, em questão de marcar mesmo, é eficiente, mas não tem nada acima da média dele, não, cara. Ele não deve nada pra ninguém, mas a trilha sonora tá ali presente. Eu digo sempre que não é aquela trilha sonora de elevador que às vezes me irritam em alguns animes, Slice of Life principalmente, que os caras põem uma trilha sonora aleatória e, tipo, a cena de drama é a trilha sonora de elevador. A cena de ação, trilha sonora de elevador. A cena é de motivação, trilha sonora de elevador, tá, saca? E, não, aqui no Kaibutsu ele é muito mais puxado pro drama, trilha sonora, a maioria das vezes. As mais diferentes, assim, são mais puxadas pro drama, mas não é o tipo de anime que tu vai marcar pela trilha sonora. E a animação, o storyboard, eu achei bem de boa. O storyboard dele, eu acho que ele consegue dar bem impacto nas cenas, assim, mas eu não achei nada muito único nele, não. Eu achei que realmente nas cenas ele consegue dar impacto, ele consegue mesclar a trilha sonora, às vezes, com quadrinização legal, mas em questão de peixe de direção, eu não senti nada muito especial, não. A construção da narrativa, né? Aí eu tenho que dar a mão palmatória porque eu nunca li um mangá, então eu não sei o quanto que o anime bebe da direção de câmera do mangá, né? Aqui vamos falar diretamente, não vamos falar como adaptação nesse sentido, né? Mas vamos falar como trabalho original próprio do diretor, né? Boa parte é o que o Lucas falou, assim, eu acho que ele tem uma... Ele trabalhou aqui no Todoke, né? Que no Todoke eu vi um pouco dos animes também, é bem parecido o processo de direção, né? Que é uma direção que sabe dar ritmo pra construção da narrativa, né? Pra não fazer que uma narrativa escolar pareça mais lenta do que ela é, né? Essa narrativa de muita conversa, muito desenvolvimento de personagem, né? Muito interação entre os dois ali. Eu acho que ele tem um diferencialzinho aqui em Tonari de a decupagem pra fazer a construção de alguns pontos de comédia, eu acho bem interessante, sabe? E tem alguns ângulos de câmera que eu acho um pouquinho mais interessante, principalmente quando eles vão, falando sério, quando eles vão pegar lá Nagoya, eu não lembro agora o nome do... Nagoya. Quando eles vão pegar e de vez em quando vocês vão perceber que eles botam a câmera na perspectiva do Nagoya, como se ele estivesse assistindo os humanos fazendo merda. Isso é interessante, isso é legalzinho de se ver. É um processo diferente, assim, de como você vai ver as coisas. Aí dá uma quebrada na perspectiva do que a câmera tá assistindo, né? Você troca a perspectiva da câmera, né? Isso já é mais legal. E eu acho que a decupagem pra fazer o processo de comédia, né, que tem na obra, né? Porque aqui a gente tá falando de uma obra que ela trabalha muito Slice of Life, comédia e drama, né? É bem nessa linha, assim, né? E a comédia é muito mais das maluquices que o Haru vai fazer, né? E aí eu acho que, ou então, sei lá, dos encaixes com o pai dele, com o pai dela, né? Que o Lucas já foi comentar no início, de algumas sacadas, assim, que a autora vai tirar, assim, pra falar, né? E tal. Então eu acho que nesse quesito a decupagem funciona bem pra dar o punch, né? Da piada, da parte de comédia, da maluquice e por aí vai. Mas tirando isso, o resto é bem comum, um trabalho bem tradicional, bem feito da obra. O ritmo da obra não
cai em nenhum momento, por exemplo. Ela tem um ritmo constante o tempo inteiro. Então isso já faz um trabalho ser bem... É um trabalho bem entregue, muito bem resolvido. Né? Não, e assim, se você ouvinte que tá ouvindo esse cast, eu imagino que você já viu o anime, né? Porque é um anime de 10 anos atrás. Mas se você não tiver nunca ouvido falar de Tonari no Kaibutsu-kun, então vou resumidamente falar sobre o que é a história. Basicamente, a gente vai ver a história de um galo chamado Nagoya, né? E a gente vai acompanhar o trabalho ali dos humanos que estão junto com o Nagoya, os relacionamentos, né? Basicamente, assim, a zoeira é essa, porque o galo, que é o personagem do anime, que é a zoeira do anime, tá presente em todo momento. Mas, Lucas, dê pra gente a real sinopse aí de Tonari no Kaibutsu-kun. Mas pra mim, o galo ainda é o protagonista. Até melhor, mas enfim. Mizutani Shizuko é uma menina que ela é obrigada pela professora a entregar algumas apostilas pro Haru Yoshida, que é o moleque lá, o protagonista do anime. Ele tinha sido suspenso do colégio e aí ele fica fora e aí a professora assim, descobre a verdadeira história do porquê ele foi suspenso e aí revogam a suspensão dele, só que ele não quer voltar pro colégio. Então a Mizutani, a Shizuko, vai lá convencer ele a voltar pra estudar, só que ele descobre que... Tipo, ela, no caso, né? Descobre que ele é meio pancada das ideias. E aí, como ele vê nela como uma salvadora que foi lá buscar ele pra voltar pro colégio e tudo mais, vê como alguém que se importa com ele e tal, aí ele fica meio que apaixonado por ela. A sinopse é essa. Basicamente é bem por aí, assim. O primeiro episódio, o resumão é isso, praticamente, né? O primeiro episódio é uma montanha russa, irmão. Não, mas ele é straight, ele é direto. Ele beija a mina no primeiro episódio, mano. Ele beija a mina. Não, sim, pô, mas isso no anime todo vai ser isso direto, entendeu? Tipo assim, no anime todo, o Haru, ele não é aquele negócio do romance japonês que a gente espera, do cara que vai encostar na mão dela lá no 12º episódio. No primeiro, ele já tá com o negócio inteiro. Já beija ela, já cola nela. O problema é que é pelos motivos errados e do jeito errado, mano. Porque a mina ali, ele tá lendo o mangá e fala assim, não, o cara no mangá beija a mina e fica com o coração acelerado. Aí ele vai lá, beija ela e fala, meu coração não acelerou não. E pô, a mina só olhou assim, cara, que é essa? E em choque, tipo, o primeiro beijo da mina. Eu tenho a sensação que no caso da Shizuko, mano, é claramente uma síndrome de Estocolmo, mano. Eu acho que é viável essa análise, assim, papo 10. E assim, cara, eu acho que... inclusive, né, Tonari Kaibutsu-kun, quando saiu, ele foi razoavelmente famosinho, o anime, né? Foi, pô, na época era muito. Sim, e eu acho que o detalhe principal de ele ter sido mais famosinho nessa perspectiva é essa meio porra louquice que tem nos primeiros episódios, de tudo meio que acontece, assim, e de você ter essa diferenciação do que é a construção normal de personagens de um shoujo, né? Que a gente tava falando que a gente vem, nessa época aí, muito de uma formação de shoujo derivado, em especial, do sucesso do Kimi no Todoke, né? Vamos lembrar, acho que o anime de Kimi no Todoke é 2009, sei lá, vou lembrar agora. É, mas anterior, eu lembro de cabeça, mas é anterior mesmo. Então... Eu acho que o mangá é 2007, se eu não me engano. Depois a gente confirma isso aqui. Aí, o Kimi no Todoke é um fenômeno na perspectiva de shoujo, né? E aí ele acaba construindo uma linhagem, assim, de outros shoujos que acabam seguindo esse processo, que é isso que a gente acabou de comentar. É o shoujo escolar, que demora 15 volumes pra pessoa, o casal principal tocar a mão no outro. Aí mais 15 volumes para eles conseguirem dar o primeiro beijo, tá ligado? É um porre. Mas, assim, tem seu público, tem quem gosta, tem esse desenvolvimento de romance, assim, dessa vida escolar ali, Slice of Life. E Tonari, ele vem com uma proposta diferente, né? A gente tem uma protagonista que é a certinha do colégio, que segue esse modelo de padrão, mas não é como o Lucas gosta de chamar, a Betty a feia, né? Não é essa construção da Shizu. E, na verdade, ela é uma garota, tipo assim, voltada pros estudos, completamente inteligente, né? Centrada no que vai fazer, mas ela é tão centrada nesses processos, ela é tão meio caxias nesse desenvolvimento, que ela não vive muito a vida além disso, né? E aí, tipo, qual é o contraste? Aquela coisa de você fazer o personagem literalmente a inversa dela. Ela conhece um personagem que é completamente doido, um maluco completo, que não tá afim de estudar, que é o Haru. Então você tem esse choque nessa perspectiva. E eu acho que as pessoas acabaram gostando mais, porque o Haru assim, inicialmente ele é pra frentex, depois ele só é um processo de abuso mesmo, meio doido. Depois só pra trás, vai no começo e pra frente. Entende? Porque, tipo assim, é uma coisa que é diferente pra perspectiva do Japão, né, assim, né, dessas obras. Que é você ter um protagonista masculino que vai lá, ele não liga se ele vai dar um beijo na mina, ele fala as coisas, ele troca uma ideia e tudo mais e tal. E eu acho que isso funciona mal ou bem até o, sei lá, 3º episódio do anime. Não, eu acho que funciona até ele agarrar ela, mano. Até ele pegar a mina pelo colarinho, dar um beijo nela e ele virar depois, não foi nada demais, não. Não deu nada. Não foi o que eu tava pensando, é isso. Cara, tem essa parada mesmo do Haru. Aí eu acho que tem essa construção e aí acabou que isso, assim, e mal ou bem, pra ritmo de obra, essa porra
louquice que o Haru leva, esses detalhes, assim, dos acontecimentos, até o relacionamento, como a gente comentou, da amiga dela e tudo mais e tal, assim, essas louquices que tem a obra, que em muitos pontos são muito errados, mas elas dão ritmo pra obra, pra as coisas acontecerem de forma translocada e quebrar o desenvolvimento do Slice of Life, né? E eu acho que isso que agrada, assim, tipo, a obra não é monótona, em certo sentido, em Tonari Kabutsukhan. Por isso que, assim, por mais que a gente assistindo, a gente fique, tipo, muito apreensivo pelos red flags, a obra razoavelmente é fácil de se assistir. Eu não sei o mangá, mas o anime, ele passa rápido, sabe? Tipo, tu vai assistindo, as coisas vão acontecendo com muita rapidez e segue. Então, quer dizer, em ritmo de narrativa, a obra funciona, né? É um caso parecido, eu acho pior o outro caso, mas por exemplo, com a Konohana, sabe? A Konohana tem um ritmo muito bom de obra com uma porrada de decisão bosta de desenvolvimento de personagem, sabe? Com acontecimentos zoados. Lá eu acho talvez um pouco pior, não sei. Lá talvez seja menos romantizado, não sei, cara. Os dois são bem zoados nesse sentido. E aqui é mais leve, algumas coisas, né? Romantizaram um bagulho meio merda, sabe? Então, tipo, acho parecidas as construções, assim, nessa perspectiva de, tipo assim, a coisa louca acontece e isso dá ritmo pra obra, mas você tem que levar em consideração, você mesmo, a pessoa que tá lendo, tem que analisar e falar, tipo assim, isso aqui é errado. Sim. E tipo, tem as paradas que falou, sei lá, uma coisa que eu acho que deu a popularidade pra Tonari no Kaibutsu-kun é a questão de ele conseguir botar a comédia dentro da obra pra dar ritmo, né? Pra não ser uma obra toda travada, não ser aquele romance mela cueca, né? Assim, pensando num exemplo mais recente, Blue Blocks. Tipo, Blue Blocks também é um romance que ele mistura a comédia mas ele é um pouco mais meloso, né, do que Tonari no Kaibutsu-kun, assim. Tipo, mas funciona por quê? Porque tem um elemento ali de comédia que tá indo pra frente e tal, então tem aquelas quebras de expectativa, de piadinha, a Shizuku fala uma coisa, o Haru entende totalmente outra. Tipo, tem umas comédiazinhas que vão lá, aí depois ele descamba pra coisas que não estão certas, né, sobre análise nenhuma. Mas aí eu acho que é uma parada que a gente já comentou algumas vezes. Obras que são unicamente, exclusivamente de romance, dá uma cansada. Geralmente dá uma cansada. E aí você vai pegar uma obra, por exemplo, que você acabou de citar de Blue Box, que você dá uma... Pô, quando um romance tá pesando o ambiente, o triângulo amoroso também tá pesando, você vai lá dar uma quebrada com um esporte, com uma piada, com uma... Sim. Mas principalmente, quando você tem um plot secundário ali, que dá pra você dar uma pausada no romance, pô, peraí, no caso do Black, pô, peraí, vamos parar nesse relacionamento aqui, vamos focar nesse jogo aqui, vamos focar nesse campeonato, vamos focar nessa lesão dela, pô, isso é legal. Do outro lado do Kaibutsu, eu acho que a autora, ela pesou a mão, mas assim, errou a mão muito nesses extremismos e na hora de causar um drama, e até na comédia, às vezes ela perde um pouco a mão, porque assim, eu concordo com vocês que uma das grandes forças do anime é justamente essa personalidade do Haru, de ele ser um cara um pouco mais pra frente, um cara um pouco mais assertivo. Não, ele é maluco, eu acho que a palavra certa é essa, ele é maluco, não é nem pra frente, ele é maluco. Mas inicialmente ele é um cara que mais, não altruísta, mas é proativo, essa palavra. Ele é um cara mais proativo, né, na questão do relacionamento que ele age. E quando você pega na maioria das obras de romance, não só shows, mas romance no geral, você pega personagens bem passivos nesse sentido. Só que aí, que eu falo que a autora talvez tenha pesado na mão, porque ele não é só proativo, como vocês falaram, ele é maluco. E aí, essa loucura dele, muitos momentos, causam problemas para a história. Assim, eu acho, assim, uma opinião sincera minha, que a história, ela tem problemas que fogem ao Haru. Sim. Assim, o Haru é a personificação aos problemas que talvez a autora ali tenha, não sei se é de mundo, não sei se é pressão de editor. Por exemplo, eu vou falar uma parada que me incomodou muito no anime. Tem um personagem que é o primo do Haru e do Yuzan lá, que é o Mitsuyoshi. Que é o mais velho, isso. É Michan. Tem uma cena assim, eu entendo que não é um relacionamento romântico, mas qualquer pessoa que estiver assistindo, a forma como o Mitsuyoshi se aproxima da Natsumi, parece um relacionamento de alguém que tá querendo alguma coisa ali, parece aquele cara mais velho que tá dando ideia das minas mais novinhas. Assim, eu não sei você, mas pra mim teve muito essa sensação. Então, assim, são umas paradas assim que te dá assim, pô, peraí, cara, tem um bagulho meio errado aqui, sacou? Isso aqui não é normal, entendeu? Você tem meio que a motivação do porquê o Haru não gosta do irmão. É uma relação meio merda também, sabe? Tanto o pai dele quanto o irmão, o irmão dele causa umas situações meio merda. A forma como o Haru reage é meio merda? Completamente. Totalmente, Dodói. O Yuzan, sabendo que pode causar uma situação dessa, ir lá e causar, pra mim é problemático pro personagem, entendeu? Assim, a não ser que você queira construir claramente esse personagem como um vilão, assim, não, esse cara aqui é um babaca, um otário,
otário, ele é o desgraçado. Vamos trabalhar isso. Então ele é o vilão do bagulho aqui. Beleza. Mas não é a ideia da história. Tanto é que eu dificilmente consigo ver um vilão, um personagem se comportando como um vilão. Não tem. Só que existe personagens que eles tomam umas decisões que não seriam tão problemáticas, e o Zan acho que é o pior deles, que seriam mais justificáveis se ele fosse uma personificação de um vilão. O que a história meio que depois fala, não, ele não é. Assim, pô, mas ele é um cara babaca. E aí os outros personagens em volta dele, não, ele é um cara legal, só tem, sei lá, brincadeira de irmão. Pô, peraí, calma aí, não é brincadeira de irmão. Ele sabia que o maluco, assim, não podia saber com exatidão, mas sabia que ele ia cometer uma loucura, ele foi lá e fez uma situação que o Haru assim, enforcar a mina lá, sacou? Então, assim, tem um espacinho assim de loucura, que o Haru é a personificação maior desses erros que eu acho que a autora tem, de papo errado mesmo, que fogem a ser só o Haru. Mas eu acho que isso contorna quase todos os personagens, principalmente os personagens masculinos da obra. Por que pareça, né? O Mitsuyoshi ali, né? O Misawa, ele é o mais normalzinho, né? E eu acho que os outros personagens, principalmente os masculinos, eles se tornam esse tipo de coisa, porque meio que, tipo assim, em poucos momentos da obra se discute essas situações meio de abuso. Meio de abuso não, de abuso, né? Por você enforcar a mina, você puxar ela pelo colarinho, você segurar ela pelo pulso e puxar ela forte, e vários outros rolês, assim, que acontecem de falas, esse tipo de coisa. Se propõe a discutir isso. Em nenhum momento ela para pra discutir isso. Cara, eu acho que até que é um problema maior, porque eu acho que em certos momentos ela até romantiza algumas coisas. Não são todos os momentos. Com certeza, pô. Mas pra mim, em alguns momentos ela romantiza esses processos, entende? Então, eu acho que isso que o Lucas tá falando, de todos os personagens masculinos ali, em especial, terem essa problematização, é porque a autora realmente colocou esse processo e... Sasayan acho que foge um pouquinho. Pode não? Não. É sim e não ao mesmo tempo. Eu acho que como ela não entende esses processos, ela faz com que todos os personagens atuem nisso. Sendo muito sincero, depois que você tem contato com algumas outras culturas, como por exemplo, tu vai ver umas séries coreanas da vida, esse tipo de coisa, tem umas coisas que a gente vai achar que é assédio, que parece que na cultura pra outros países o pessoal acha normal. Estou criticando? Estou. Mas assim, não estou criticando necessariamente a autora por colocar isso, porque eu não sei se na construção da cultura dela é visto como esse processo errado. Mas assim, pra gente, quando chega aqui, é errado. A autora não discutir isso é um problema pra obra. Mas talvez ela não tenha discutido isso por causa que, no processo cultural da vivência dela, ela não enxergue isso como um grande problema. O que a gente entende como errado na própria cultura do país, entende? Mas... a perspectiva aqui da obra, eu concordo muito com o Lucas. Não é só o Haru, é que o Haru, ele grita esses problemas, né? Até porque, muitas das vezes, os outros personagens, como o exemplo que o Lucas trouxe agora do Yu-san, o Yu-san, ele não age, ele faz a coisa acontecer, ele é safado, né? Ele é chafado. Você é safado. Você é moleque, você é safado. Tem a parada que, assim, Tonari no Kaibutsu, como o Lucas bem disse, não tem um vilão, né? Pelo menos, assim, até esse momento que foi apresentado no anime, não sei se no mangá depois aparece alguma coisa, mas até esse momento não tem um vilão, tá ligado? Então, tipo assim, por não ter esse papel, você precisa de alguma forma no roteiro compensar que o personagem seja o que tenham características fortes pra você estar engajado com os personagens, né? Então, raro ter essa loucura dele, todo personagem ali vai ter seu traço de loucura, que assim, hoje, né, a gente entende isso como traço tóxico, mas o Carlos falou assim, talvez pra época e no contexto da sociedade japonesa, aquilo não necessariamente era tóxico. A gente olha hoje, com certeza isso é. Mas no contexto que foi, eu tenho certeza que muita gente pegava, olhava e falava, nossa, que bonitinho o Haru e a Shizuku, o relacionamento deles, né? Olha quanto eles são amorosos, olha quanto eles se amam, olha quanto ele é devotado pra ela. Isso é ruim? Tipo, hoje a gente olha e vê, e é ruim porque normaliza e romantiza isso. Só que o problema é a gente ter esse anacronismo, né? Tipo, a gente tá julgando o autor na época por conta disso. Mas não deixa de ser errado, tá, galera? Tem esse ponto certo, não deixa de ser errado. É porque, tipo assim, tem umas situações que eu consigo não passar um pano, mas, tipo, ter um... relevar, sabe? Assim, não, vou passar um pano aqui, vou relevar isso aqui, porque essa cena aqui, sei lá, por algum motivo vou relevar. Mas tem cena que realmente não dá, tipo, a cena do Haru enfocando a mina, não dá. Ele puxando ela pelo colarinho, não dá. O Yamaguchi, na Konatsumi também, diversas cenas do Yamaguchi, o Kenji lá, ele tenta... meio que agride a Natsumi também, né? Dá ter sentido, de que ele... quando a Natsumi fala, você nunca vai ficar com a mina, ele vai e parte pra violência pra ela. Tipo, tem várias cenas assim. Exatamente, tipo, várias vezes os personagens masculinos, eles são violentos e eles são... fazem processo de abuso físico com as personagens femininas. Constantemente isso
na obra, sabe? E eu acho que o personagem que, tipo assim, que é o mais errado, que a gente pode mais passar pano um pouquinho, é o pai da própria Shizuka, que a gente tava falando. Que a gente não vê ele fazendo esse tipo de coisa. A gente só acha ele errado porque ele só fez merda na vida. É isso. Ele é um merdeiro completo. Você falou das obras coreanas e tudo mais, assim, que geralmente eu tenho umas relações meio mais red flags, assim, que a gente comentou aqui, assim, que geralmente é o cara meio sendo meio possessivo. Exato. O cara forçando umas cenas de beijo ali que não é. Só que geralmente, por exemplo, personagem em romance, quando o cara quer forçar uma situação e o cara não beija, mas dá aqueles agarrões. E aí você consegue até, tipo assim, é cena de anime, cena de série, tu consegue relevar. O problema é que o Yoshida, ele vai vir de fato o tempo todo. Assim, tem coisa que dá pra levar com piada. Por exemplo, ele acordar no quarto da mina. Se tu levar a sério, é merda. Mas assim, como um anime, como uma série de comédia, pô, o cara acordar no quarto da mina ali sem fazer nada, tu fala, não, é uma piada. Então, beleza. Só mostra quanto ele é louco. Mas isso dá pra tu passar um pano assim, porque é pelo contexto de anime, pelo contexto de comédia. Agora, algumas cenas, assim, realmente não dão. Até porque, por exemplo, a cena da Shizuru lá, que ele enfoca a mina, é uma cena séria, entendeu? Sim. Pô, se você parar pra pensar, o Yoshida, ele soca a Shizuko 2 vezes, sem querer. A quantidade de soco e coisa que arremessa nela é brincadeira. Se é uma a cada 2 episódios. É isso, entendeu? E aí você normaliza mais parada. E saindo um pouquinho, se vocês me permitirem, sair só da questão dos, assim, pra gente continuar nos problemas, mas sair só nessa questão do, papo errado, e ir pra um contexto mais geral, que aí eu acho que é independente de ser japonês, ser... Sei lá, pra mim é só condição narrativa, problema narrativo mesmo. No romance, pra mim, tem 2 pontos que me irritam muito. Assim, antes de mais nada, se for falar pra galera pra saber, gente, eu dei nota 7 pra Tornado Kabuto no meu My Anime List, tá? Então, só pra vocês saberem que, tipo assim, não é que eu odeio a obra, mas eu tenho que falar todos os problemas que me irritam. E aí, tem uma parada que esse vai e vem do romance deles, que, tipo assim, parece sempre que alguém não quer, eles mesmos estão sempre empatando a própria... Isso me irrita um pouquinho, mas ok, a autora tem que fazer a obra enrolar. E o segundo, a questão é, caramba, mano, parece que depois de sei lá, no metade do anime ali, a Shizuko ficou de ouro, mano, porque todo mundo fica bem interessado na mina, mano. É roteiro, né, mano? O roteiro tem que andar de alguma forma. Tipo assim, os malucos não tinham, sei lá, vamos pegar o próprio Yamaguchi lá, o cara tinha 0 interesse nela. Do nada, o cara ficou apaixonado por ela, tipo assim, pô, me apaixonei pela mina. Mano, é a falta de amor. Ela dá elogio, pra ela elogio não é nada, entendeu? Só que pros caras, os caras nunca ganharam elogio, mano. É a falta de amor isso aí, velho. Não, mano, ele também tem um outro detalhe. Tem a famosa história que é tipo assim, você entrou no relacionamento, você está mais bonito pro resto do mundo, entendeu? Isso é papo errado, hein? Papo errado isso aí, viu? Isso é muito papo errado. Mas é verdade. Chex carioca. Tá, não, pô, mano, mas é verdade, mano. Tu tá solteiro, mano, não aparece nada. Tu começa postou uma história com a tua mina, acabou. Desabafo isso aí, velho. Não, é só coisa que a gente vê na vida, tá? Eu vou dizer a real, tipo, é brincando e tal, é muito do que o Bruno falou, né, de ter a construção do desenvolvimento da obra ali e tal, mas isso acontece de vez em quando no mundo real mesmo, não tô mentindo não. Mas essa questão de os caras começarem a gostar, mano, assim, eu sei lá, eu acho que também a autora também brinca com a questão do Haru ser meio maluco, então você fica meio torcendo pros outros caras talvez tirarem ela do Haru e tudo mais e tal, porque na verdade acaba se formando um ciclo isso. Porque o vai e vem dos dois, você entende, porque os dois eles são personagens antagônicos, né, como eu comentei, né, se você pegar todo o processo de características de um e do outro, eles são completamente antagônicos, e aí meio que eles vão se juntando pra formar esse relacionamento, sabe? E por isso que tem esse vai e vem, porque não existe uma certeza. E assim, a minha perspectiva com Tonari é que aquilo ali acontece muito rápido. Assim, não parece na narrativa da obra que aquilo ali durou alguns tempos pra aquele relacionamento acontecer. Mas durou uma semana, é mesmo. Entende? Então, tipo assim, eu até entendo o vai e vem. Agora, essa questão que o Lucas colocou de ter meio que assim, entre aspas, o harém, esse tipo de coisa invertido, sabe? Os caras tendo interesse na mina e tudo mais e tal. Não sou invertido, porque o Haru, depois que ela chega lá, manda ideia pra ele. Por exemplo, a mina que ele enforca lá, ela tava apaixonada por ele também até ali, sacou? Sim, é verdade. É pra fazer a construção de roteiro mesmo, pra desenvolver a obra, pra você ter mais coisa pra falar. Por mais que a obra ali em si, ela tivesse muito mais coisa pra ser falado, né? E ela, em certo sentido, ela vai discutir algumas coisas depois, né? Tipo, ela vai discutir a questão... A Shizuka é muito preocupada com o futuro, até porque ela tem um trauma com o próprio pai dela, em certo sentido, né? De responsabilidade, essas coisas assim. Errada não tá. 100% correta nesse sentido, né? O único erro da Shizuka em toda a obra até agora foi ter gostado do Haru. É o único erro dela. Eu ter gostado do Haru. E olha que a própria fala, hein? Que olha que gosto ruim, a própria critica. Ela é consciente, mas ela é consciente sobre isso. Consciência de se enfiar no relacionamento merda. Qual é, galera? Não façam isso. Não se enfiem com esse
conscientemente num relacionamento tóxico, tá? Pior merda que vocês vão fazer na vida. Com certeza, Shizuka e Haru não terminaram bem no futuro. Mas eles discutem esses outros temas, assim, a obra vai discutindo um pouco. Só que o plot principal, até porque o Haru, aí eu acho que é um problema da série. O Haru, ele fica um personagem meio monoplot, sabe? Tipo assim, de um único plot que é, tipo, o relacionamento dele com a Chizuru. E aí, o que acontece? Como ele só tem esse plot, meio que quando eles resolvem meio que ficar junto a partir, sei lá, do episódio 8, né? Se eu não me engano, 8 ou 7, é uma coisa assim, né? Tipo, beleza, tamo junto, né? A partir dali, meio que a história do Haru acabou na obra, sabe? Então, tipo, não tem mais um desenvolvimento pra fazer. E aí, tipo assim, beleza, tu poderia desenvolver outras coisas, como, tipo assim, a Chizuru tentando falar pra ele ter mais importância na escola, pra fazer as coisas acontecerem, esse tipo de coisa, talvez o personagem mudar. Só que eu acho que ali a escolha da autora foi dar essa questão de, tipo assim, duelinho de romance, triângulo amoroso, blá, 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 que, mal ou bem, é cartilha básica de shows, né? Shows tem muito desses processos narrativos, né? Eu acho que dá mais densidade, sendo muito sincero, dar mais densidade pra obra e reconstruir o personagem do Haru talvez fosse uma coisa que engrandecesse melhor a obra e deixasse a obra muito melhor, sabe? Só que não é a escolha ali, de vez em quando, editorial do processo, né? Infelizmente, nesse sentido. É meio a ter tempo, ia conseguir vender o suficiente pra isso, tem essas paradas, né? E aí vem um incômodo porque, por exemplo, você falou sobre isso, e existe possibilidade, assim, aonde trabalhar. Por exemplo, o próprio Haru, que você comentou, ele tem a questão do irmão dele e do pai dele, que é contado, que ele teve um problema com o pai dele, que o pai dele tem uma empresa, parece, que ele queria depois trocar o Haru de escola pra botar na escola que ele tem influência e tudo mais. Então, assim, tem aonde trabalhar. Eu já li o mangá, mas vou te falar que eu não lembro de nada, não. Então, não posso nem te falar se foi resolvido isso no mangá, que eu não lembro. Eu chuto que não, cara. Não parece ser a proposta da obra, sabe? Porque o que acontece? A proposta da obra parece ser muito trabalhar essa perspectiva de um slice of life com comédia ali e tal. E, cara, você transformar isso num drama de mudagem de personagem, tu ter muito cacife de desenvolvimento narrativo, de você fazer essa construção, sabe? Assim, eu não tô botando a culpa na autora nem nada, mas assim, a culpa, em princípio, é dela por não ter seguido por esse caminho, que eu acho que enriqueceria a obra, sendo mais sincero do que ela fez até o momento apresentado no anime. E pelo que eu ouço falar do mangá também, entende? Escolhas editoriais e tudo mais que estavam acontecendo. Nesse sentido, eu não culpo tanto, mas a obra perde muito, cara. Eu acho que a obra fica meio que... Cara, a obra chega um momento, assim, isso a gente tá falando de um anime de 13 episódios e de um mangá de 13 volumes. Assim, razoavelmente, um mangá de 13 volumes é bastante coisa, tá? Nós estamos falando de mesmo volume de quantidade de pum-pum, por exemplo. Mas, se você for pegar numa construção, assim, narrativa do que fazer, sei lá, cara, eu acho que eu fico mais irritado com isso porque eu acho que a obra perde muito, cara. A obra fica meio sem graça no processo, entende? Por mais que o ritmo dela seja bom, você cansa, mano. Os red flag cansam a gente de acompanhar um pouco a obra, sabe? O personagem do Haru, ele começa no início como esse louquinho e tal, e... Divertido e no final vira um idiota só, né? Bem por aí. Tipo, você só quer ver a Shizuko longe dele. Eu acho que eu terminei o anime falando, eu só quero que essa mini fique bem, que ela não morra, que não aconteça nada com ela, sabe? Tô só torcendo pra isso. Não, comigo foi uma experiência assim. Uma experiência meio assim, tipo, até o episódio 6 tava de boa pra ver. Chegou no episódio, mano, tipo, 8 eu falava, cara, e aí, não tem nada de novo? É sempre isso do Haru contra o Kenji, aí aparece um outro louquinho, alguém ali tem o parafuso a menos, aí, puta, rola outro negócio. Pô, ela vai colocando tanto elemento pra ficar um contra o outro que tu cansa. Não tem um momento que você fica de boa, relaxado. Aí ela tenta botar o Nagoya como elemento pra isso, que depois some também, né? No geral, eu dava numa boa, mano. Eu te falei, eu falo dos defeitos, eu dava numa boa. Só que, assim, a parada que me deu um pouco dessa sensação que o Carlos tem, tipo assim, cara, eu quero que essa mina fique de boa. É o episódio realmente acho que é 7 ou 8, que ele enforca a mina lá. Por quê? Ele é só o cara que metia porrada nos malucos que aparecia, armava confusão, mas com as minas, aparentemente, ele não faria nada desse ponto. E ele era sem noção romanticamente, sem noção de espaço, né? De intimidade com as Shizukas. Até o momento que ela fala assim, ela põe na cabeça dele e a amiga dela fala assim, olha, como deve ser merda você ser tocada por alguém que você não gosta. Aí ele para e pensa, realmente... E aí tem uma cena que ele vai beijar, que ela tá na escada, assim, da casa dela. Que a cena é bizarra. Na hora que ele vai forçar o beijo, ele percebe, caraca, é meio merda isso. E ele para e aí ela, tipo, parece que ela fica decepcionada e ela fica puta e vai embora. E fala assim, mano, que isso, mano? Tipo assim, ela fica meio puta porque ele tentou e depois ela fica mais puta ainda porque ele não terminou. Tipo assim, pô, beleza, não quero que faça essa merda, mas agora que você começou essa merda, vai até o fim. E aí ele não vai, ele, tipo, se arrepende e aí ela fica bolada. Então tem uma parada meio merda. E o que me irrita é porque em alguns momentos, como esse, dá a entender que ele não é um cara maluco de laudo. Ele, tipo assim, ele é mais inconsequente do que maluco realmente, assim, tato.
mas que ele sabe ouvir. E aí passa 2 episódios e ele volta a fazer merda. E aí me incomoda. Acho que a construção até os 6 primeiros episódios, 7 primeiros episódios ali, dá a entender muito pra gente do personagem do Haru, que é o quê? Que ele não tem tato social, que ele não tem uma convivência social razoável, entendeu? Então ele não sabe medir as coisas, assim, ele só faz tudo meio que por um impulso. É o meu sentimento com a obra, acho que a obra tenta passar como tema ali no início, entende? E aí é a Shizuko tentando mediar esses processos ali, conversar, e o Haru tomando nota das coisas, acontece tudo mais e tal. Só que eu acho que, principalmente depois que começa a rolar os triângulos amorosos, mais pra frente e tal, essa perspectiva da obra de meio que, assim, não é nem, pô, eu não sei uma palavra melhor assim, mas assim, de o Haru aprender a viver socialmente, né, desenvolver, meio que na perspectiva do anime, isso vai sendo deixado em troca desses conflitozinhos ali e das merdas acontecendo, sabe? E eu acho que esse é o ponto onde que a obra começa a se perder e perde muito a construção, porque até o momento você tinha o quê? Você tinha problemas, mas esses problemas narrativos, assim, que a obra estava apresentando, eles eram relacionados a uma temática que a obra tinha, né? Então, o que acontece? O Haru, ele tem essas perspectivas meio de abuso, puxou a mina pelo colarinho e tudo mais e tal. Tá, mas ele tem um problema social, um problema de parte psicológica com a família, ele tem um problema social que ele não tem muitos amigos, ele não tem muitos relacionamentos e tal. Então, vamos seguir esse caminho narrativo de, vamos ver como é que esse moleque, por causa de uma mina que ele gosta, como é que ele se transforma e tudo mais e tal. E a obra, no meio desse caminho, resolve não fazer isso. Ela resolve, tipo assim, meter triângulo amoroso e apostar... Fanservice de shoujo. Nessas briguinhas e tudo mais e tal. Sabe o que me lembra? Tem um anime, eu não sei se vocês já assistiram ou leram o mangá, chamado Itazura na Kishi. Alguém que conhece? Ou é só eu? De nome sim, mas nunca li nem vi, mas de nome eu conheço. Eu já gostei muito de Itazura na Kishi. Itazura na Kishi pra mim sofre daquele problema de eu ficar mais velho. E aí você começa a ter noção do mundo e o anime deixa de ser tão legal. Vou tentar resumir ele aqui rapidinho pra vocês. Itazura na Kishi é um casal, é uma mina, que gosta muito de um cara, que ele é tipo o idol do colégio, assim. Só que ele é um cara, tipo, friozão. Tipo Sasuke, assim, do colégio. E é o shoujo. Então é óbvio que esse perfil de cara vai fazer sucesso. E aí a mina se apaixona e por algum motivo lá que acontece na história, ela acaba tendo que morar na casa dele porque a casa dela, sei lá, foi demolida, um bagulho assim. E que Fruits Basket, né? Falando em outro shoujo que criou sequências de ideias, né? Fruits Basket, né? Mais um, né? E aí na história, tipo, ela começa a morar com esse cara e, tipo assim, ela é o crush, ela tem um crush por ele e fica, tipo, na parte do colégio todo, ela tentando dar ideia pra ele. Só que ela é meio tapada, meio burrinha, assim, intelectualmente ela é burra, né? Assim, ela não é retardada, mas é meio lenta. E aí ela tenta dar ideia nele e o maluco é tipo assim, é o tempo todo o maluco dando fora nela, mas assim, não é um fora, é dando esculacho, mano. O maluco esculachando, humilhando a mina. O maluco tem dinheiro e tudo mais, então o maluco esculacha a mina o tempo todo no anime. Ela se sente mal e depois volta, não, é que eu tenho que mostrar pra ele, não sei o que lá. E assim, o tempo todo. E aí eu gostava muito de Itazuna Kishi, porque Itazuna Kishi era aquele tipo de romance que passava dessa fase e Itazuna Kishi segue a vida dela toda. Tu termina um anime, se eu não me engano, com ela parindo. Então você vê, tipo, o relacionamento todo evoluir, ou abre aspas, evoluir, né? E assim, o anime é ele esculachando ela o tempo todo. Noiva, ele esculachando ela. Ela casa, ele continua esculachando ela. Ela tá grávida e ele tá esculachando ela. Ele depois assim, passei do ponto, né? Não sei o que lá. Aí passa os episódios e tá o maluco lá esculachando ela de novo. Tipo assim, é o maluco que ele toma nota que ele foi babaca e aí depois ele volta a ser escroto. O morde a sopra. Tipo, o maluco é otário. Tanto é que tem uma parte do anime, assim, que aparece um concorrente amoroso pra ele, e ela parece que vai largar ele, e aí ele vai lá, chega pra ela e, tipo, puxa ela de volta. Tipo assim, que ela fala, vou terminar contigo, vou ficar com aquele cara lá. Ela vai, e depois ela volta, que ele vai atrás. Só que o maluco volta e esculacha ela de novo. Então, assim, mano, por que eu tô citando o Itazuna Kishi? Porque quando você acha que o maluco vai, mano, calma aí, o maluco é um otário, mas agora ele vai tomar jeito, porque, ele percebeu que ele tomou jeito. Você fala, beleza, e temos uma evolução. E aí, quando no episódio seguinte o cara volta e humilha a mina de novo, tu fala, mano, calma aí, todo aquele diálogo foi pro lixo, mas eu vi os problemas que, tipo assim, viram um anime realmente de uma relação meio de abuso, mano, porque uma coisa é um personagem que é otário e você vê, como o Carlos já comentou, o cara se desenvolver. Tu tem como proposta, eu tenho um personagem meio merda, tem um romance aqui, um relacionamento que é meio merda, mas, vou trabalhar isso e vou fazer o cara no final se resolver. Outra coisa é o cara ser
Tipo assim, a mina tá grávida, não é tão extremo aqui, mas é o cara que não aprende. E o cara continua criando situações de abuso, saca? Então, assim... Todo personagem de Tonari vai ter isso, cara. Porque a Shizuko também, mano. A Shizuko não é nenhuma santa. Sim, sim. Tipo, velho, ela tem o episódio dela lá que ela esculacha a Natsumi, sem necessidade nenhuma. Aí depois vem no outro episódio, ela fala no episódio, ela, acho que eu passei do ponto mesmo. Realmente, acho que será que eu machuquei ela? My bad. Aí no final do episódio, ela tá fazendo a mesma coisa, mano. Todos os caras lá são tóxicos e estão nesse ciclo. É igual o cara tá falando, em certo momento a obra, ela para de se preocupar com evoluir o personagem. E pra mim, é no momento que tem essa parada que é quando o Yuzan volta pra escola, né? Tipo, ele aparece na escola no festival. Dali pra frente, a obra para de discutir isso. Ela tá muito mais preocupada em servir um fanservice de shoujo e do que, tipo, tratar essa evolução. Dali pra frente, todos os personagens são tóxicos, estão no mesmo ciclo. A Natsumi também é aquela parada, eu quero me socializar mais. Ela volta a ficar no fórum dela lá. O Sasayan, que a gente falou que é o mais de boa, mas, tipo assim, ele não é de boa. Tipo, ele vê várias coisas erradas acontecendo e ele fica quieto. Fica só observando lá. Acho que pode pá, né? Deve ser isso aí mesmo. Mesmo na Natsumi mesmo que ela vê. No lugar dele, eu faria a mesma coisa. Um monte de maluco, filho, eles que se merecem. Deixa eles se matarem. Tudo dodói, né, mano? Tudo dodói. Não, pô, mas é o traço tóxico. Você é tóxico, pô. É verdade. Mas eu acho que, tipo assim, como questão de construção narrativa de personagem, por exemplo, esse exemplo que o Lucas trouxe. Sei lá, eu não li, tá? Nem conheço a obra direito, mas, por exemplo, tu faz uma construção, tô só dando um exemplo. Tu faz uma construção de um personagem como esse. Aí parece que o personagem vai modificar. Você acompanha ele por um tempo e você acha que o personagem se modificou. E você faz uma virada dizendo que, tipo assim, pô, o maluco entendeu, mas ele não vai mudar. Eu acho que é uma construção narrativa válida. Aqui em Tonari, eu acho que, como o Bruno acabou de comentar, a autora meio que ela começa com isso e a partir de um certo momento, ela cancela todo esse processo de construção narrativa e fala, mano... Eu não vou desenvolver essa... Pikachu? Isso na perspectiva aqui do anime, né? É claro que o mangá tem mais coisa, mas, tipo, na perspectiva aqui do anime, cara, tipo, tu tem mais 4 ou 5 episódios ali pro final da obra, e isso já dá quase metade da obra, porque, tipo, se a gente for pensar 13 episódios, estamos falando ali de 6, 7 episódios pra metade. Estamos falando de 5 ali, que, mano, tipo assim, é literalmente isso, é só o triângulozinho amoroso meio fanservice ali pra você ter um embatezinho e tal, pra você ter essa macheza de vez em quando, pra você ter um personagem sendo mais escrota que a outra, sabe? Enche o saco, sabe? Enche o saco em certo momento. O detalhe principal é que, tipo, a Shizuko é uma escrota em vários momentos da obra, assim, pra fazer esse tipo de coisa, só que o rolê com ela, com o Haru e com outros personagens, até em certo sentido ali, fica tão físico, fica tão meio mais complexo ali, que a gente acaba seguindo muito mais aquele processo ali com eles e acompanhando mais essa ideia e meio que assim, entre aspas, as ideias erradas dos outros acabam passando um pouquinho mais ampassando. Mas, assim, cara, é só ideia ladeira abaixo, velho. Só ladeira abaixo, cara. Só ladeira abaixo total. O resto do anime, assim, cara, é o que a gente falou, mano. A partir do, sei lá, do 7º, 8º episódio, o anime, ele perde muita atração, perde muita força. Até porque o que eu comentei lá atrás, de eu acho que o Haru ser um personagem muito diferente dos outros shoujos, e aí tem uma outra construção, você tem outros personagens que também são mais interessantes do que tem alguns outros shoujos e tal, e volta. Isso já se perde. Porque assim, pô, tu já passou 6 episódios de anime. Então, falando, sei lá, em mangá deve ser, sei lá, uns 30 capítulos, sabe? 40 capítulos, né? Se a gente for botar aí, dá 3, não, dá uns 30 e pouco capítulos aí, 20, 30 capítulos. Tu já construiu uma narrativa ali, tu já fez alguma coisa e provavelmente, tipo, tu tem que entregar mais a partir desse momento. Já fez todo o processo de introdução da obra. Vou te falar que eu tenho medo de reassistir Kaichou Amei-sama ter esses problemas. Eu tô aí também, viu? Porque eu lembro do Sui ter uns comportamentos meio estranhos, mas ele não passar, tipo, desse limite. Porque o Sui, ele dá uma incerta na... Qual é o nome da mina de Kaichou Amei-sama? A Misaki. Ela é meio a Shizuka, assim, só que ela é mais incisiva, ela quer saber de trabalho. Se eu não me engano, tem um passado do pai dela também, da família, que ela não quer muito saber de rolê amoroso e tudo mais. E aí, tipo, o Sui é o cara que fica ali martelando em cima, marcando em cima. Só que eu não lembro de o Sui passar tanto desse limite, entendeu? É por isso que sei lá, eu tenho que rever o Kaichou Amei-sama para ter certeza, porque, sei lá, deve ter pelo menos aí uns 10 anos que eu vi Kaichou Amei-sama. Eu
Eu nunca vi. Eu tenho a sensação que a Chomei-sama, ele não me despertaria essas sensações. Tem que rever. Você retratar um relacionamento tóxico em qualquer tipo de obra narrativa, esse tipo de coisa, não é o problema. O problema é como você o retrata e você o desenvolve, entende? Até mesmo, tipo assim, se você exagerar no relacionamento tóxico, você fazer uma coisa, sei lá, o Garoto Exemplar lá do que tem até o filme do David Lynch, do Fincher, né? Aquilo ali é o top do relacionamento tóxico, né? Tipo assim, é o ápice. E é um puta filme, tá retratando uma coisa ali, tu chega até um exagero absurdo, onde você tá retratando esses processos narrativos pra as coisas acontecerem, entendeu? Mas como o desenvolvimento da narrativa, como as coisas vão acontecendo é bom, você consegue encarar essas coisas, entendeu? Então, por exemplo, Nana tem uma porrada de relacionamento tóxico, mas como tem desenvolvimento, é muito bem escrito o desenvolvimento, qualquer obra da Ayazawa, o próprio Paradise Kiss também, mas como tem como a Ayazawa é uma baita escritora, você acompanha a obra e você não sente esse gargalo narrativo, você não sente essa quebra, sabe? Você sempre sente que a obra tá andando, por mais que tenham esses problemas, sabe? E, cara, aqui que tem esse problema, tem um problema de você, chega um momento que você acha que a obra parou de andar, você acha que os personagens pararam de se desenvolver e tudo mais e tal, e eles não são personagens prontos pra essa perspectiva da obra, sabe? Eles não se tem essa construção, desde o início da obra existe a problemática que tem que ser trabalhada ali, mas entendeu? E aí se perde a obra, se perde toda a narrativa e isso é horrível, assim, isso é bem ruim. E eu acabo chutando que é por um processo editorial no anime, é muito possível e eu tenho quase certeza. Com a certeza que esse é mesmo, mano. Porque o Tom perde muita mão nisso aí. E outra, os últimos 3 episódios, dá pra resumir tranquilamente em um episódio. Tipo, tranquilamente, você consegue pegar os 3 e fazer um só. Porque é só enrolação do draminha da Shizuko, do triângulo, da Shizuko, Haru e Yamaguchi. É só esse triângulo até chegar no final, que é lá o Ano Novo, né? Que aí sim tem alguma mudança, que aí tem alguns personagens que se declaram e tal, e tipo, tem alguma movimentação na trama, né? Ainda mais que seja meio estranha a movimentação. Essa parada do cara que toma essas atitudes assim, é porque, de novo, Haru, ele não é só um cara proativo, ele é um cara maluco, uma doidói da cabeça. Mas assim, eu tô aqui lembrando das obras que eu assisti mais ou menos na mesma época, e que são shows também de lançamento meio parecido. E aí você vai ter obras meio parecidas também, tipo, você tem parecido assim, protagonista, né? Você tem o Sukiyaki Linayo, você tem o próprio Kachowa Meito-sama, e tem um pouco mais antigo, não, bem mais antigo, tem o Itazura Nakis, mas o Itazura Nakis, o cara é passivo, né? O cara só é escroto. Enfim, você tem, assim, ali 2010, ali, talvez uma leva de personagens masculinos que eles chegam na mina. Os caras que chegam na mina, que fazem, pô, tô afim de tu. Não tinha. Só que aí no toda a temporada acabou disso, o cara chega gosta de tu, e o cara que pega o colorinho, um beijo. E depois o cara fala, não é demais não. Não, então é o que a gente tá discutindo, assim. Não tinha um que fazia encenamento que a mina ou o cara era o cachorrinho de um do outro? Não tinha um desses, cara? Esqueci o nome agora. Não deve ter não. Deve ter. Eu sei, mas não lembro qual é. Kimi Todoke fez uma escola aí de romance muito mais meloso e tal. Então, é natural que surjam autores que queiram quebrar isso de fazendo personagens, fazendo romances que são muito mais diretos. A gente tá falando aqui meio tempo, você toda hora usar o recurso disso, de embate entre 2 personagens pra querer movimentar a trama, sendo que sua trama não sustenta. Ela por si só não se move, né? Ela perde peso, né? E aí você tem 5 episódios legais e o resto você fica lá movendo um moinho várias vezes pra ver se muda alguma coisa. Mas acaba sendo esse ponto que eu acho que mais cansa, assim, Tonari no Kaibutsu-kun. Eu acho que esse aqui, ó, o Okami Shoujo Chukuru Oji. Como é que é mesmo? Wolf Grew Black Princess. Nossa, acho que era esse. Bem, é um aleatório aí da vida, tá vendo que eu tô lembrando? Se você ouvir te lembrar qual que é esse anime que a mina trata o cara igual cachorrinho, avisa nós. Ou é o inverso, eu não lembro. Pode. Então se souber, avisa nós aí, que realmente eu não lembro. E quando a gente já tá discutindo de outros animes, né, já analisando, quer dizer que é a hora da gente dar as considerações finais de Tonari no Kaibutsu-kun e a nota. Cara, eu acho que eu já falei todos os problemas aqui durante o anime, durante o episódio. Assim, não é que eu desgosto do anime, tá? Revendo assim, não é que eu desgostei do anime. Mas é que tem tanto problema, mano, que a gente senta numa mesa e vai falar do anime, a gente vai parar muito mais tempo pra falar dos problemas do que sobre as qualidades. Eu acho que a gente só falou hoje sobre os problemas do anime. Até porque é difícil falar sobre as paradas assim que é assim, pô, mano, isso aqui é incrível no anime. Não tem muita parada assim. Não é divertido? Não, o anime dá pra se divertir, é divertidinho. É um anime divertido de se ver. Mas é um anime com muito problema. Muita red flag, mano. Muita red flag. Não dá pra não falar. Sabe, tu vai sentar pra falar desse anime e tu vai falar, pô, mano, é isso. É sobre aquele personagem que fez aquela merda. Tem a galinha. Aí tu ri, aí depois tu volta. Mas é isso, mano. Eu, sei lá.
Assim, não é horrível o anime, longe. Sei lá, o Haruhide é muito pior, mano. Mano, eu falo que tem, sei lá, tem Osuga no Sora, depois tem o Haruhide, aí tem uns animes ali no meio, só depois vem Tonari. Então, sei lá, vou dar 6,5 pra Tonari, é isso. Não tem muito o que falar não, mano. Eu acho que tudo que a gente tem que falar, a gente já agregou durante o episódio aí. 6,5 tá de bom tamanho. Eu dei sorte no meu My Anime List pra versão do Lucas de 10 anos atrás, né? O Lucas de 10 anos atrás deu 7. O Lucas de hoje vai dar 6,5. Você vai tirar meio ponto. Eu acho que as partes boas a gente conseguiu comentar por cima, assim, pra galera entender, né? Ele é um anime que tem um ótimo ritmo, mesmo nessas partes ruins que a gente tá falando, ele é um anime rápido de se assistir, é um anime que tem um ritmo gostoso. Você vê numa tacada só, tu vê uma porrada de episódio, né? O processo narrativo da obra, em questão de ritmo, a história acontecer, as coisas acontecerem, elas acontecem na moral, entendeu? O problema é a estrutura narrativa da obra que não se desenvolve, tá? Então, o que acontece? A gente tem um acompanhamento do desenvolvimento dos personagens até mais ou menos o episódio 6, 7, e a partir dali isso é estancado, como a gente já comentou, e eu acho isso uma falha bizonha, assim, horrível, assim, é algo que uma obra não pode se colocar pra fazer assim, e se fosse colocar pra fazer, tem que fazer algo muito bom posteriormente, aqui não rola. Isso pra mim é um grande problema, sabe? É um grande problema. Ao mesmo tempo, é engraçado falar isso, mas ao mesmo tempo que a obra cria personagens que são muito zoados da cabeça, eles são personagens que você quer acompanhar eles pelo processo zoado. Tipo, os personagens eles são ruins pela tomada de decisão, não necessariamente pelos personagens em si, pela construção, como é que eles interagem. Como eles interagem também, né? Mas assim, é meio difícil explicar isso, porque não é uma obra, sei lá, não é um Kimetsu no Yaiba que me faz... Eu não gosto de nenhum dos personagens, eu acho toda a construção dos personagens horríveis. Aqui, os personagens, eles teriam tudo pra serem personagens legais se não fosse a má construção desenvolvida pela personagem, pela autora, né? No caso, que a gente já foi amplamente discutido aqui. Então, tipo assim, o que eu vejo mais é uma obra que ela tem gravíssimos problemas de processo narrativo, em especial a partir dessa segunda metade, e que vão, ao final de tudo, deliberar nessas coisas que a gente já falou de red flag, de abuso, de assédio corporal, e por aí vai. Nesse sentido, cara, assim, eu falaria, é uma obra que, sei lá, que ela vai te ofender, em certo sentido? Acho que até que não, mas ela é uma obra que tu vai começar a ver, em certo momento tu vai dar no saco, a história não desenvolve e eu só tô vendo merda acontecer. Mas, como eu falei, esse primeiro início da obra, por mais que eles tenham esses problemas, seria uma narrativa que, poderia ter, em certo sentido, entre aspas, passar, porque você tem um desenvolvimento e poderia ter algo futuro mais interessante, coisa que não acontece, infelizmente, né? Então, cara, pra mim, eu vou baixar essa nota aí do Lucas. Por ter metade do anime que eu acho que é muito problemático, eu vou dar 5,5, cara. Vocês bem falaram desses pontos, eu concordo 100%. Eu acho que o problema de Tonari no Kaibutsu-kun é a parte técnica do roteiro. Realmente é um roteiro que não se sustenta, tem seus problemas, falta técnica mesmo, habilidade de desenvolver personagem, de criar outros elementos, outros motores na narrativa, e resulta no que resulta, né? Assim, é meio complicado a gente analisar, porque é meio difícil de escapar de anacronismo aqui, porque é errado o que tá na obra. Da nossa visão hoje é errado. A gente não pode esquecer que Tonari fez sucesso à obra e, tipo, pra muitos que viram na época, entendiam como normal, ainda mais na sociedade japonesa, tem seus problemas também. Olhando hoje, se fosse publicado de novo hoje, esse roteiro muito dificilmente seria aprovado, entendeu? Por vários problemas que a gente sabe que teria hoje e que não é aceitável o que a obra faz. Eu tenho minhas dúvidas, hein? É de falar, não seria, porque óbvio vai ter uma revista XPTO, os caras publicam cada coisa aí, publicam Tate no Yusha e não vai publicar isso. Em alguma revista, sim, os caras colocaram. Não, Tate no Yusha é soft, mano. Não, calma. A gente vai entrar na seara dos Tate no Yusha. Deixa pro cast Tate no Yusha. Mas, tipo assim, tem seus pontos aí. Mas o cara falou, até o episódio 7, eu concordo, é divertido, dá pra ver. Depois disso, pra mim, fica muito maçante, cara. Eu não consigo ver. E o problema é que a parte, sem ser de roteiro, a parte do anime, técnica do anime, animação, a trilha sonora, é mediano. Não é nada espetacular. Tipo assim, é legal, ok. Não é nada que, nossa, ficou na minha memória. Beleza, entendeu? E isso não tem força suficiente pra resolver esses problemas que a gente vê com o roteiro, entendeu? Então, pra mim, tipo, cara, eu vou dar um 6, vai, assim, acho que eu não chego um 5,5, vou dar um 6 porque eu me diverti até o episódio 7, entendeu? Isso já vale alguma coisa, passou da metade da obra. Agora, se fosse, tipo, menos, eu acho que não estaria no ponto, assim, sabe? 5, realmente, não tá num 5, mas tá ali, passou 6,01, então pra mim é um 6.
somando aí uns 6,5, 5,5, uns 6. Ficou aproximadamente 6 pra primeira e única temporada de Tonari no Kaibutsu-kun. E tem um OVA lá que eu prefiro não comentar, tá? Porque senão essa nota vai cair. Mas o que tem no OVA? Não, agora. Cara, o OVA, você lembra? Tem um episódio que no final do episódio eles fazem um trailer como se fosse a história deles numa época feudal do Japão e tal, meio novela, assim. É isso? Ah, não, então obrigado. Não. É isso. Eu acho justo. 6 tá aceitável. 6 tá bom, cara. Não é uma nota ok. Foi uma nota excelente, mas não tá ruim, não. Tá bom, pô. Fez jus às qualidades e aos defeitos do anime. E se você concorda, discorda, quer complementar a gente, quer dar o nome do anime que a gente não lembrou, né, lá do... Enfim, ouve você que ouviu o cast, sabe? Manda pra gente no e-mail podcast@mundodosanimes.com ou comenta na caixinha de comentários ali no Spotify. A gente tentei toda semana tá lendo os comentários no meio de vocês. Gostamos muito. Manda mensagem, não se sintam acanhados. Manda mensagem que a gente gosta bastante de ler. E se você quiser nos apoiar e fazer parte do nosso grupo de apoiadores no Telegram, um grupo exclusivo que a gente vai estar lá comentando com vocês sobre a da temporada, sobre os podcasts, sobre lançamentos, até sobre futebol, a galera conversar também. Você pode apoiar a gente a partir de R$5, que é menos que uma passagem aqui em São Paulo, através do Catarse, catarse.me/MDA. Você escolhe o seu tier, a partir de R$5 você pode apoiar a gente e vai subir nas recompensas conforme você vai podendo apoiar mais a gente. E pode, inclusive, participar aqui de uma gravação como ouvinte, ouvindo tudo na íntegra, né? Seus cortes que o pessoal aí faz também. E seja como eles, seja como Alex Sellinger, Bruno Rezende, Carlos Petroni, Guilherme Henrique, Guilherme Loures, Henry Yamaguchi, Lucas Batista, Nathan Kleiman e Yasmin Gonçalves. É isso aí, galera. Até o próximo episódio. Valeu!